Convido a todos os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 125. Esse é o sexto salmo do Cântico dos Degraus, salmo de número 125, encerra mais uma trilogia, já falamos sobre isso, que a cada 3 salmos nós vemos os assuntos sendo tratados ali. O autor desse saltério, ele dividiu os salmos de romagem de 3 em 3. Então, o salmo de número 122 foi um culto que ficou online. Se você não teve oportunidade de assistir esse culto da noite, não deixe de assistir. Foi o culto do segundo domingo de junho. Não, do primeiro domingo de julho, desculpa, o dia que tivemos ceia e batismo. Ali nós falamos sobre a solicitude, por auxílio, quando o salmista diz que Senhor, tem misericórdia de mim. Se não fosse o Senhor, ele levanta os olhos para os céus e ele diz que como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do Senhor. E nós estivemos ali falando a respeito do trabalho, da questão de nós estarmos atentos para as mãos de Deus, para aquilo que Ele nos ordena a fazer, aquilo que Ele nos designa a fazer. O Salmo de número 124 foi o salmo tratado no domingo passado, um salmo de livramento, porque ali o salmista diz: Senhor, se não fosse o Senhor que estivera conosco, o que seria de nós, Israel? E o salmo de hoje, o salmo de número 125, ele fala de uma fé inabalável. E eu convido vocês para que acompanhem a leitura desse salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto os que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão precioso, quando podemos estudar a Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor visite cada coração presente aqui nesse auditório. Senhor, se aqui temos corações, ó Deus, duvidosos, corações, ó Deus, que estão com a fé abalada, corações, ó Deus, que estão descrentes do Teu poder e da Tua força, Senhor, que essa manhã possa ser um momento, ó Deus, de renovação de força e vigor na vida dos Teus servos. Senhor, que nessa manhã haja mudança no aspecto, ó Deus, espiritual da vida dos Teus servos, que haja cura, Senhor, que haja libertação. Opera na vida de cada um de nós, Senhor, que possamos realmente ser inabaláveis, inatingíveis, Senhor, como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Ó Deus, cuida do coração de cada um de nós e fala, Senhor, fala aos nossos corações. Precisamos te ouvir, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Então fala, Deus, fala com cada um de nós. Não permita, Senhor, que nada venha nos distrair, nada venha, Senhor, obter a nossa atenção nesse momento, mas que possamos estar totalmente ligados, ó Deus, naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo transmitido por Tua vontade. E usa-me, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, esse salmo de número 125, ele é um salmo que fala de confiança. A ênfase do salmo 125 não está na precariedade da vida cristã, mas ele está realmente ligado ali na força. O salmo diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Jerusalém, ela foi edificada no monte de Sião. E ao redor do monte de Sião existem vários outros montes que fazem uma proteção contra o monte Sião, contra a cidade de Jerusalém. Jerusalém era um dos locais mais seguros que havia em Israel, porque ele estava cercado por esses montes que davam à cidade uma proteção natural. Dessa forma, o salmista está dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Está fazendo uma comparação com você que confia no Senhor e esse monte de Sião que é inabalável, que permanece para sempre. É óbvio que ao ouvir tal coisa, irmãos, o primeiro pensamento que vem aos nossos corações é: eu não sou inabalável. Eu tenho certeza que quando lemos e ouvimos essa comparação, entendemos o que o autor está querendo nos dizer, você está lembrando, senão você está simplesmente repassando aquilo que você está vivendo nesse momento. Um momento de insegurança, um momento em que você se sente em dúvida até daquilo que você realmente crê. Porque, irmãos, temos passado por tantas dificuldades, temos passado por esse período que aos nossos olhos tem se estendido demais, temos sido atingidos por doenças, por desemprego, por problemas políticos, por problemas econômicos no nosso país, temos perdido os entes queridos e, de repente, a nossa fé, ela como que dá aquela balançada. Mas eu gostaria que nesse momento você observasse o que o autor do Salmo está dizendo. Ele não diz que você é inabalável. Ele diz que os que confiam no Senhor, a nossa força está no Senhor. A nossa confiança, a nossa capacidade de ser inabalável está no Senhor. Não está em mim, porque eu sou fraco, eu sou vacilante, mas o Senhor, Ele é constante. Quando eu estava estudando esse salmo, eu lembrei muito, daquelas equações matemáticas em que você tem a variável e você tem o constante. O Senhor é o constante. Nós somos variáveis, a nossa fé, ela varia. E nós vamos ver que a nossa fé varia em 3 situações, que são descritas aqui nesse salmo. Mas o Senhor, Ele é inabalável. A primeira razão pela qual a nossa fé varia, irmãos, é porque muitas das vezes nós somos como um serrote. Eu pensei também em dar como exemplo, mas acho que ele não é lá dos mais agradáveis, mas também eu lembrei das pessoas que têm aquela doença de bipolaridade. Já esteve em contato, já lidou diariamente com uma pessoa que sofre de bipolaridade? Um dia ela está lá em cima, minha nossa, ela está tão animada, ela está com tanto vigor, ela está com tanta força, que haja fôlego para a gente acompanhar. No outro dia, sem que nada tenha acontecido, aquela pessoa está lá embaixo. Pode o mundo estar cor-de-rosa, um arco-íris, um céu azul, que ela vai dizer que nada está bom, que nada presta, que nada agrada. O serrote também, se você observa, não é? Ele é inclinado e ele tem uma ponta que fica lá bem no alto e a partezinha baixa. E como a gente trabalha serrando? É justo fazendo esse movimento, para baixo e para cima, para baixo e para cima.
E essa é uma das variáveis que faz com que a nossa fé, ela tenha os seus altos e baixos. Isso não é um privilégio meu, não é um privilégio seu. Quando estudamos a história do povo de Israel, vemos isso diariamente. Uma coisa que me impacta demais na história de Israel é quando eles atravessam o Mar Vermelho. Eles atravessam aquele mar com os pés enxutos. Eles olham para trás e veem o Egito, Faraó, os seus carros e cavaleiros serem destruídos pela força e pelo poder de Deus. Irmãos, não passa nem 30 dias. Eles olham para Moisés e falam: ah, Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrermos de sede aqui no deserto? Diante da primeira dificuldade, eles questionam Moisés como se Moisés fosse o responsável por tê-los tirado do Egito e não o Deus de Israel. Durante toda a jornada, durante todos os 40 anos que eles ficam ali caminhando por aquele deserto, eles vão ter momentos de altos e baixos com relação à sua fé. Vai ter dia que eles vão estar jubilosos com aquilo que Deus fez. E no outro dia, eles vão estar lá embaixo. Tanto é, irmãos, que aquela geração não entra na terra prometida. Porque eles são tão vacilantes. Uma hora estão prestando culto a Deus, exaltando o nome de Deus. Daqui a pouco estão adorando a um Deus cananita, se entregando às orgias dos cultos dos cananitas. Uma hora eles estão adorando a Deus e daqui a pouco estão reclamando porque não tem cebola para temperar a comida que Deus dava a eles diariamente. Isso te faz lembrar alguém? Você se identifica? É muito fácil para nós, ao lermos a história do povo de Israel, nós que temos o Pentateuco inteiro contando a história daquele povo, imaginar que nós não faríamos parte daquele grupo, que eu seria ou Josué ou Caleb e entraria na terra prometida. Você sai daqui jubiloso. E se o seu carro quebra na esquina, você já começa a praguejar. Você já começa a duvidar. Você sai daqui jubiloso, entra no ônibus, o ônibus é assaltado. Você já coloca ali a sua fé em dúvida. Mas observe que o Salmo, ele não está preocupado com isso. Porque em toda a variação de Israel, havia uma constante. A constante era que Deus era o Deus de Israel. E que Deus é inabalável. E que, independente dos altos e baixos daquele povo, Deus continuava olhando, cuidando e tratando. Apesar deles reclamarem que não tinha cebola, Deus dava a eles o maná diariamente. Quando eles reclamaram que não tinha carne, Deus mandou as codornes, né, as avezinhas ali para que eles pudessem comer. E eu acho interessante porque em determinado momento Deus ficou assim, um quanto com a paciência esgotada, que ele olhou e ele fez: agora vocês vão comer isso aí até vocês não aguentarem. E eles comem até passar mal, são obrigados ali a comer até passar mal. Mas Deus era constante. Ele não deixava de cuidar e de atender Israel. Uma hora, Israel estava com um rei que cumpria os decretos de Deus, que obedecia a lei, e Israel ficava lá em cima. Daqui a pouco, Israel começava a adorar outros deuses e a seguir outras religiões, até que foram levados à Babilônia.
Mas o que eu quero que você pense é que Deus é constante. E que a sua variação, os seus altos e baixos, até mesmo falta de fé em alguns momentos, não é preocupante, porque faz parte do ser humano, faz parte de mim, faz parte de você sermos assim. Mas o nosso Deus, Ele é inabalável. O Deus a quem servimos, o Deus em quem confiamos, Ele há de nos atender, Ele há de olhar por nós, independente das nossas variações. O segundo motivo pelo qual, muitas das vezes, nós podemos, irmãos, ter essa variação, é porque ele está registrado lá nos versículos 3 e 4. O versículo 3 e 4 diz o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O salmista está aqui colocando, irmãos, que apesar de nós crermos, de nós confiarmos em Deus, apesar de Deus ser inabalável, nós passamos por momentos de dificuldade. Nós passamos por momentos de dor, nós temos perdas, perdemos pessoas queridas, pessoas que amamos, pessoas que achamos que somos incapazes de viver sem ela. Nós a perdemos. Nesse período agora, muitos de nós têm passado por períodos de perda. Muitos de nós perderam familiares e amigos, pessoas queridas. E isso pode abalar, isso pode fazer com que a nossa fé, ela varie. Mas o Senhor, deixa eu olhar aqui a minha cola. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que a nossa fé, ela é sobre Deus, sobre os fatos de Deus e não sobre os meus fatos. Então, apesar de eu estar passando por momentos de dificuldade, apesar de eu estar passando por momentos de perdas, eu preciso entender que esses fatos, eles são mais com relação a Deus comigo do que a minha relação com Deus. Israel, irmãos, ele passou por vários momentos em que parecia que o cetro do ímpio estava sobre ele em demasia. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, invariavelmente eles estavam, parece-nos que em perigo. Eles sofreram na mão dos filisteus, sofreram na mão dos sírios, sofreram na mão dos assírios, sofreram na mão de reis ímpios, eles sofreram na mão de Nabucodonosor, eles sofreram na mão ali dos romanos, eles foram sofrendo na vida de tantas pessoas, era tanta coisa que acontecia com o povo de Israel, que muitas das vezes parecia que o ímpio estava prevalecendo. Mas a Bíblia, ela é clara, quando o salmista diz no versículo 3, que Deus, Ele não permite que essa iniquidade venha sobre nós além daquilo que nós podemos suportar. Paulo, ele também vai estar falando sobre isso lá nas suas cartas. Paulo vai dizer que nem a morte, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nada poderá separá-lo do amor que está em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma outra coisa que Paulo vai nos dizer, irmãos, é que nós não somos provados além daquilo que podemos suportar. Você tem que entender que aquilo que você está passando não é maior do que aquilo que outras pessoas também passaram. Deu para entender? Aquilo que você está passando não é maior do que aquilo que outras pessoas já passaram. Esse desemprego estendido, essa doença aí que volta, vai e volta em sua vida,
esse seu familiar é enfermo. Todos nós, irmãos, já passamos, estamos passando ou passaremos por tais situações. Nós estamos aqui no mundo e estamos sujeitos a passar por todas essas situações. Na época de Israel, ali, em que o Salmo foi escrito, havia toda uma condição de se cuidar, de se tratar, de se entrincheirar, de fazer fosso em torno das cidades, para que as cidades pudessem ser protegidas. Ainda hoje, nós vivemos numa situação em que precisamos de proteção. Nós temos cuidado com relação a horários e locais em que saímos. Nós fazemos seguro de carro, de celular e de outros afins de casa. Nós tomamos vários tipos de cuidados. Israel tomava os seus cuidados, mas invariavelmente ele era atingido e invariavelmente nós somos atingidos por situações que pensamos que não deveríamos estar passando. E eu acho interessante porque quando a gente faz uma visita a uma pessoa que está passando por uma situação, principalmente de enfermidade, de luto, quando o luto vem assim de uma vez, a pessoa, eu particularmente nunca ouvi tal expressão, não. Mas em momentos de doença, a pessoa vira e fala assim: ah, mas se eu tivesse sido um crente melhor, se eu tivesse trabalhado mais, se eu tivesse feito mais, como se servíssemos a um Deus que ficasse lá do céu, observando cada comportamento seu e a qualquer deslize, Ele estivesse pronto para nos corrigir. Ah, não gostei do seu comportamento. Vou mandar uma doencinha para a sua casa. Você consegue imaginar Deus agindo dessa forma? Então, por que você acha que se tivesse melhor, determinadas coisas não estariam acontecendo com você? Irmãos, para pensar na morte de Cristo na cruz do Calvário. Uma das maiores dificuldades para o judeu entender e aceitar Cristo como Messias é que ele não entendia que o Messias morreria numa cruz, que o Messias seria alguém com quem ele lidava ali no dia a dia. Lembra Jesus ali em Nazaré? Eles falavam: esse aí não é o filho da Maria? Nós não conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs? Ele não é o filho do José, o carpinteiro? Não acreditavam. E a morte de Cristo na cruz do Calvário, a morte por crucificação, era uma morte vergonhosa. E aí, irmãos, a gente se depara com crentes, a gente se depara com irmãos na igreja que às vezes tem vergonha de colocar o que está acontecendo na sua família, por medo de ser julgado pelos outros irmãos. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui com sinceridade, que realmente às vezes nós somos terríveis. Eu lembro da minha tia Naí, que ela é pentecostal. E eu lembro uma vez que nós estávamos lá na casa dela e ela estava extremamente irritada, porque ela tinha estado com dor de cabeça e um irmão da igreja tinha dito para ela: olha, cuidado, irmã, o que você anda fazendo aí? Que aí você está com esse problema. A gente olha para uma pessoa que está passando determinada situação na família e a gente pensa assim: ah, mas ela falhou na educação dele. Ela tinha que ter levado mais ele na igreja. Um filho que se desvia para o homossexualismo, para as drogas, para a prostituição, a gente olha para aquela pessoa e diz que aquela pessoa ali agiu errado. Aí eu digo que tem uma amiga que tem um filho que simplesmente cambaleou para essa parte do homossexualismo, mas o outro filho é missionário.
falhou na educação de um e acertou na educação do outro? Olha, irmãos, Paulo vai dizer, olha, para que você não caia. Nós temos telhado de vidro. Nós temos telhado de vidro. Se você tem filho pequeno, adolescente, para de se preocupar com a forma como o filho do outro está se comportando e passe a orar e a interceder mais pelo seu, para que Deus possa ter misericórdia e que o seu filho não venha atingido por essas situações aos quais os filhos de todos nós estão sujeitos. É o filho de todos nós, irmãos. Temos ouvido de muitos jovens que têm se ligado a essas práticas de homossexualismos dentro da igreja, nos nossos arraiais, em acampamentos, em situações assim, e esses jovens acabam sendo induzidos ou levados para outras situações. Nós precisamos, irmãos, entender que nós estamos sujeitos a essas intempéries. Eu fico pensando no apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, a qual igreja nós pertenceríamos? Eu acho que seríamos, de um modo geral, aqui no Brasil, tipo Coríntios, uma igreja bem problemática para o apóstolo. Uma igreja que olharia para ele, para as suas prisões, não como sendo uma obra do Espírito Santo na vida daquele homem, mas como sendo um fracasso. Fracassou, foi preso. Quando Deus o deixava preso para que ele pudesse escrever cartas às igrejas. Vocês estão entendendo? Eu estou me conseguindo transmitir claramente para vocês. Façam assim. Estão entendendo? A nossa forma de ver, ela é totalmente contrária, irmãos, àquilo que está registrado na Bíblia. Precisamos rever a nossa forma de interpretar as Escrituras. Pegamos coisas soltas e queremos tratar isso como se fossem pontos, assim, culminantes da nossa fé. Precisamos estudar mais a palavra, precisamos nos dedicar mais à oração. E aí vem o último ponto, o ponto aqui que o salmista vai colocar, como sendo também um motivo de variação, quando ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Assim, dentro desse sentido aqui, para encerrar esse ponto de que passamos por situações difíceis, mas que nossas situações difíceis, elas não vão além daquilo que podemos suportar, nós precisamos entender também que existe aquele momento em que Deus diz: basta, acabou. Ele disse basta e acabou a construção de Babel. Ele determinou o tempo que seria o cativeiro de Israel, o cativeiro de Judá na Babilônia. Então, Deus tem aquele momento em que Ele sabe, irmãos, e Ele vai olhar para aquela situação que você está passando, seja ela com relação a alguma pessoa que esteja te perturbando, entesicando a sua vida, seja com relação a uma situação familiar, desemprego, provação, seja o que for, existe aquele momento em que Deus diz basta. Quando Ele vê que as suas forças estão ali se extinguindo, Ele vai dizer basta e Ele vai te dar o livramento daquela situação que você está passando. E aqui, o versículo 4, ele fala sobre isso. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. E o versículo número 5, ele vai dizer: quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Aqui, o salmista está falando a respeito daquelas pessoas que abandonam a fé. Aquelas pessoas que
apostam, né? Apostaram, não, apostataram. Eu queria saber se vocês estavam atentos. Apostataram, né? Pessoas que apostataram. Irmãos, nós vivemos sobre a máxima de que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí, me explica Judas. Me explica Alexandre, o ladroeiro. Me explica Demas, que tendo amado o presente século, abandonou a fé. E talvez, muito talvez, você esteja aí sentado e pensando: irmã, como eu posso ter certeza que eu realmente fui salvo? Uma vez salvo, salvo para sempre. Como ter certeza de que eu já não apostatei? De que eu não perdi a fé? Principalmente se você está passando por um momento de grande dor, de grande uma problemática, uma grande incerteza na sua vida. Irmãos, nós precisamos entender, e o que eu entendo de Judas, Demas, Alexandre, é que, na verdade, eles conheceram a fé. Eles entenderam tudo a respeito da fé. Mas, tendo tido aquele conhecimento, eles falaram: não quero, não pego. Apostatar da fé não é algo que possa acontecer com você sem que você tenha pleno entendimento e conhecimento do que está acontecendo. Na lição que demos sobre o Gálatas, a 15ª lição que passou ontem, e aí eu também vou fazer a minha propaganda, se você não assistiu, assista. Nós falamos muito sobre isso, de crucificar, não é? Paulo diz que se você crucificou Cristo, se você crucificou os seus pecados, nós crucificamos os nossos pecados, e que nós não podemos, irmãos, ficar toda hora voltando ali e acariciando a nossa carne, acariciando os nossos pecados e as nossas aptidões. Muitas das vezes nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, mas nós não seguimos a Cristo. Nós não buscamos cumprir os seus mandamentos, nós não vamos à igreja com frequência, nós não participamos, trabalhamos, dizimamos, não cumprimos ali as ordenanças do Senhor. Mas isso não é aquilo que mede se você de fato aceitou a Cristo ou não. Antigamente, nós olhávamos para as pessoas e acreditávamos que elas tinham apostatado mediante esses termômetros. A fulana já não está mais vindo aos cultos, ó. Pode ver que já fez isso, já fez aquilo. Nós estávamos sempre sob esses pontos. Eram pontos muito pequenos e mais nossos do que realmente bíblicos, que mediam a temperatura espiritual da igreja. E isso faz com que muitos de nós tenhamos sempre essa incerteza, até certo ponto dentro do nosso coração, de que se realmente estamos salvos ou não estamos salvos. E aí eu lembrei, lá em Japeri, o primeiro ministério do meu pai, a cidade ela era cortada pela linha do trem. E para irmos para determinados bairros, o caminho mais curto era seguirmos pela linha do trem. E era muito comum. E era assim uma coisa automática, principalmente quando estávamos em grupo, a gente subir no trilho, e aí
a amiga, o amigo também sobe no trilho e a gente estende a mão. E um apoia no ombro do outro ali. Mas o nosso espírito de porco estava sempre sujeito a nos atacar e a gente puxava o amigo para que ele caísse. Não é? Alguém já brincou assim? A gente estava ali meio que apoiando, mas sempre querendo ver quem é que ia permanecer no trilho. Se alguém ia escorregar e aí eu conseguiria ir mais adiante. E muitas das vezes, irmãos, nós pensamos dessa forma, que a vida cristã é um caminhar no trilho, mas onde o outro sempre quer ver a minha derrota. É caminhar no trilho ou estar ali num trapézio de circo, só que sem a rede embaixo. E aí, as pessoas que estão assistindo o trapezista querem mais ver o trapezista caindo e ver o que acontece, do que realmente ver ele saindo ali de uma ponta a outra e voltando com toda a segurança. Já fomos pior nesse sentido, hoje estamos melhor, mas precisamos muito melhorar. Precisamos olhar para o outro com compaixão. Paulo diz que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas do outro. Irmãos, principalmente com a nossa juventude, as nossas crianças. Precisamos olhar com amor de carinho, de compaixão, olhar de misericórdia. O mesmo olhar que Deus estenderia para você, estende para você. Apesar dos seus fracassos, das suas incertezas, Ele está sempre constante, olhando para você com um olhar de amor e misericórdia. Por que não podemos, irmãos, olhar com a mesma compaixão para os nossos irmãos? Por que precisamos ser tão aptos em levantar as falhas, as fraquezas, os tropeções que aquelas pessoas dão? Irmão, o caminho do peregrino, o caminho do discipulado, nós precisamos entender que temos o empuxo da gravidade. Subir, tem sempre a gravidade querendo te puxar para baixo. E era um caminho, irmão, cheio de pedra solta. Não tinha asfalto, não tinha condução, não tinha ônibus, não tinha transporte, nem mesmo os cavalos. É dito que eles iam a cavalo. Não tem nenhuma referência, eles eram peregrinos e caminhavam a pé. Os perigos eram muitos. Os tropeções eram constantes. Por que eu não posso entender o meu irmão que está passando por um momento de dificuldade, que levou um tropeção, que escorregou? Precisamos ter misericórdia, às vezes mais do que disciplina, é questão de misericórdia. Principalmente, que eles não ouçam, a nossa juventude, quando a gente lida com a juventude, irmãos, é uma questão de realmente, eles não sentem nada daquilo que estão falando, que estão postando, que estão conversando, debatendo, entrando em discussão. Olha, o Rafael, ele sempre fala para mim: mãe, você é preconceituosa. Mãe, que isso? Como é que você pensa assim? É uma constante. Eu preciso estar me policiando, verificando e, claro, sim, corrigindo quando os pensamentos dele estão em desacordo com aquilo que a Bíblia fala. Mas se você parar para observar, irmãos, é mais uma questão de rebeldia, e a gente sabe que rebeldia, muitas das vezes, é falta de amor e de carinho. Observe a família daquela pessoa. Procure saber o que se passa com aquela pessoa. Se tiver que dar aquele puxão de orelha, ninguém morre por levar puxão de orelha.
Mas o que eu estou pedindo é que a gente olhe com misericórdia. Às vezes Deus dá puxão de orelha na gente, mas na maioria das vezes, irmãos, Ele olha com misericórdia. Eu sei que pelos pecados que eu cometo, eu não teria nenhuma condição de estar aqui falando para vocês. Só mesmo a misericórdia divina é que pode me dar tal oportunidade de me refazer, de me regenerar, só a misericórdia divina. Nós precisamos olhar a caminhada cristã como esses alpinistas. Na maioria das vezes, irmãos, o que a gente vê quando tem um grupo fazendo escalada? Você tem um alpinista que vai à frente, que geralmente é o líder, e você vê que os outros estão todos amarrados por uma corda. E eles vão subindo ali, escalando os montes. Às vezes nós podemos ver ali no Morro da Urca, em vários outros pontos aqui do nosso país, nós temos a oportunidade, em filmes, vemos muito isso. E o que acontece? Às vezes, um dos alpinistas não consegue ali fincar o seu martelo, o seu prego, ele escorrega. Ele fixa e aí a pedra está solta, alguma coisa, e ele escorrega. Principalmente em filme a gente vê muito isso. Mas o que acontece? Eles não estão soltos. Eles estão amarrados uns aos outros. Então, quando ele despenca, ele está firme, porque tem sempre outro que está adiante, ou outro que está abaixo e que está preso. Então ele solta e parece que ele vai cair ali naquele abismo. Mas ele vai até determinado ponto e depois ele começa a escalar novamente. Assim é a vida do cristão. E o grande líder que está à frente dessa grande escalada é Jesus. Que o livro de Hebreus vai dizer que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele iniciou e ele terminará. Então, irmãos, confia no Senhor, confia nele, espera nele. Tenha certeza que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Não por aquilo que eu posso fazer, não por aquilo que eu tenho, mas pelo que Deus faz. E observe que são os que confiam no Senhor. Não é os que confiam no pastor, na educadora, no outro membro, os que confiam no presidente, no Planalto, os que confiam no Senado, os que confiam na Câmara dos Deputados, os que confiam no Senhor. Os que confiam no médico, é os que confiam no Senhor. Amém?